noite a todos. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Tereza, me perdi um pouco no caminho, não conheço muito como é que é. Mas sejam todos muito bem-vindos. Eu gosto de falar que, no meu conceito, as palestras espíritas, elas têm dois lados, vamos dizer, e todas as palestras eu imagino que elas têm um pouquinho desses dois ingredientes, que eu gosto de falar que são os dois Is. Um seria a ideia o propósito de inspirar, então para trazer, quem sabe, ideias renovadoras para que nós consigamos aplicar essas coisas na nossa vida e mudar sempre para melhor, continuar nesse nosso processo evolutivo individual e intransferível. E o outro seria o de instruir. Então, o inspirar e o instruir. O instruir no caso de trazer esses conhecimentos, às vezes até um pouco mais técnicos, que nós temos nesse manancial que é a nossa querida doutrina espírita, de tantos espíritos que já trouxeram para nós durante aí quase 200 anos, que nós, desde a codificação, né? E então, eu imagino que as palestras, geralmente, elas têm um pouquinho dessas duas coisas. Eu acho que hoje, talvez, vai tender um pouco mais para a questão do instruir, e com um pouco menos do inspirar, mas eu vou deixar a critério de vocês para julgar isso aí. O tema, principalmente, seria a responsabilidade do pensamento. Eu trouxe o nome da palestra, a responsabilidade do pensamento, porque eu queria falar sobre pensamento, mas quando a gente sempre ouviu falar que o pensamento é muito poderoso, a força do pensamento, assim, sempre a gente tem essa combinação de palavras associada à questão do pensamento. E aí eu me lembrei de um filme do começo dos anos 2000, do meu herói favorito, do Homem-Aranha, que o tio dele fala para ele no momento: com grande poder vem grande responsabilidade. E eu achei interessante, eu falei, tá aí, ó, a responsabilidade do pensamento, que a gente fala tanto sobre essa questão do poder do pensamento, mas o pensamento em si, nós vamos aprender, eu espero poder instruir um pouco hoje com esses conhecimentos, ele é um instrumento. Ele é uma ferramenta que todos nós aqui possuímos, encarnados e desencarnados, possuímos ao nosso dispor e que foi conquistada através da nossa evolução gradual, através de outros reinos, inclusive reino vegetal, reino animal, etc. E nós temos esse instrumento nas nossas mãos, quer gostemos ou não. Então, com esse instrumento, com essa ferramenta que nós temos, que é o pensamento, vem uma grande responsabilidade. E quando a gente pensa em pensamento, às vezes em palestras espíritas, a gente ouve muita palavra vibração, frequência vibratória, vamos elevar as nossas vibrações, não vamos baixar a vibração. Então, essa palavra é uma palavra muito corriqueira, que ela acontece muito nessas palestras ou nesses estudos sobre a questão do pensamento. E o que seria, então, essa questão vibratória? E uma analogia que se usa muito é a questão do rádio. Quando a gente fala em frequência, nós pensamos no rádio. E eu trouxe ali um rádio um pouco mais antigo. Eu tenho 35 anos, eu não peguei muito essa parte, mas para quem tem um pouquinho mais vai lembrar desse rádio que ficava lá tentando sintonizar ali no mais mínimo detalhe, de repente, sintonizava na frequência e vinha aquele som limpo, mas aí tirava um pouquinho, já tinha um chiado. E mais ou menos quando a gente fala na questão do pensamento, nessa ferramenta que nós temos, na frequência vibratória, nós temos que imaginar essa questão, uma analogia bem válida, essa questão do rádio. Quando nós nos sintonizamos, são palavras que a gente ouve, vamos sintonizar com os espíritos superiores, com os benfeitores, né? Então, essa questão do rádio é uma analogia muito, muito interessante, mas a gente pode ir mais além, porque o rádio, ele vai sintonizar na frequência, mas ele é uma coisa mais passiva. Pensamos nós como antenas, então. Porque nós, quando pensamos, emitimos essas vibrações, emitimos essas ondas, que nós vamos falar um pouco como que elas se deslocam também, e através disso nós nos tornamos mais do que rádios, mais do que sintonizadores de frequência. Nós somos emissores também de uma frequência. Nós somos emissores desse pensamento, dessa questão em que nós estamos o tempo todo emitindo essa frequência vibratória. O que, por sinal, as frequências mais inferiores ou mais baixas têm um comprimento de onda mais longo e uma frequência menor. As frequências mais elevadas, vamos supor, de espíritos até mais elevados também, é mais rápido, é uma frequência mais curta e um comprimento de onda menor também.
porque daí consegue penetrar e coisas que uma frequência longa muitas vezes não consegue. Então daí a importância da gente pensar nessa questão vibratória, nessa questão frequencial. O que nós estamos de fato emitindo através da nossa frequência, através do nosso campo mental, e como que nós estamos nos sintonizando. E uma das coisas, principalmente se falando de pensamento, é interessante que fica muito um ver para crer, muitas vezes, nessa influência do pensamento. A gente já ouve, o pensamento tem força, pensa que vai dar certo, todas essas coisas, mas às vezes eu acho que a fé e a verdadeiro acreditar nessa questão do pensamento, ela dá uma balançada, eu acredito. Então, fico me perguntando, por que será então que a gente às vezes custa em de fato absorver essa questão e compreender essa questão da influência que nossos pensamentos têm, não só em nós mesmos, como na psicosfera, em todos aqueles que estão ao nosso redor. Por que será que a gente tem essa dificuldade? E as respostas podem ser múltiplas, mas talvez uma delas é que nós ainda no nosso estágio evolutivo de compreensão intelectual também, nós ainda somos muito apegados aos sentidos. E os nossos sentidos são extremamente rudimentares ainda, em vista de tudo aquilo que nós temos a potencialidade um dia iremos atingir como espíritos imortais, criados à imagem e semelhança do nosso Deus, luzes de amor. Nós ainda não estamos lá, e eu acho que às vezes a gente custa a entender essa influência que o pensamento tem, pela questão do pensamento não ser algo que os nossos sentidos conseguem facilmente alcançar. Mas se a gente for mais além, nós temos o ar aqui, todos estamos respirando. Se faz assim com a mão, sente uma brisa, não está vendo a brisa, mas sente a brisa na pele. Nós olhamos para uma árvore ali fora, a gente sabe que tem raízes que estão sustentando a árvore, que estão dando os nutrientes, mesmo sem a gente ver as raízes de fato. Mas a questão do pensamento é interessante, porque ela fica uma coisa muito subjetiva ainda. Um conceito até um pouco difícil da gente compreender, e é justamente uma das respostas por conta dessa limitação que nós temos ainda de cair muito para a questão sensorial dos nossos sentidos, que são instrumentos ainda imperfeitos e são instrumentos ainda rudimentares, como eu falei, perante a tudo aquilo que nós temos a potencialidade de atingir. E como então, falando uma questão mais técnica, vamos dizer, do pensamento, a gente tem que falar de fluido cósmico universal, ou fluido universal. O ar, o som se movimenta através das moléculas do ar. Ele é o veículo, como nós vamos aprender na Gênese do Pentateuco kardeciano, que o ar é esse veículo pelo qual o som se movimenta. O pensamento tem o fluido cósmico universal, essa manipulação dos fluidos, é justamente por isso que é através disso que o pensamento ele se propaga, é através disso que o pensamento modula, constrói, destrói, media, e tem todos esses impactos que o nosso pensamento tem. É através desse fluido cósmico universal, porque nós aprendemos que o nada não existe. Nada não é nada, nada é nada. O nada não existe. Tudo no universo está preenchido. E através dessa propagação do pensamento pela manipulação do fluido cósmico, nós vamos até ver como Allan Kardec fala, os espíritos na verdade falam que os espíritos, inclusive mais elevados, eles utilizam o pensamento, olha que interessante, o pensamento e a vontade para manipular esse fluido cósmico universal, como nós manipulamos talvez uma escultura de barro com as nossas mãos. Então eles dão forma, eles criam, eles fazem tudo isso através do pensamento e da vontade, que são duas coisas que nós também possuímos, que nós também utilizamos até mesmo sem saber, e moldando através desse fluido cósmico universal. Para quem não viu minhas palestras ainda, eu gosto de colocar no canto superior direito a bibliografia. Então, se eu já leio a mensagem ali, a pessoa às vezes já gostou do que está escrito, já pode passar na biblioteca, já compra o livro, já se ajuda a casa. Então, vocês vão ver sempre a bibliografia do que está naquele slide no canto superior direito. Esse, especificamente, nós temos do Pensamento e Vida, uma obra psicografada pelo nosso querido Chico, do autor e benfeitor espiritual Emmanuel,
E ele fala o seguinte, esse inclusive é um livro que eu recomendo extensamente, é um livro justamente sobre, como o nome já diz, pensamento e vida, todas essas ramificações do pensamento, como que influi na nossa vida. E essa parte que eu trouxe para vocês diz o seguinte: esse veículo carnal, constituído por bilhões de células que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética, lembra uma oficina complexa, formada de bilhões de motores infinitesimais, movidos por oscilações eletromagnéticas, em comprimento de onda específica, emitindo irradiações próprias e assimilando as irradiações do plano em que se encontram. Tudo sob o comando de um único diretor, a mente. Resumindo, a mente é esse diretor dessa oficina extremamente complexa que mistura, como ele falou ali, a parte biológica com esses componentes infinitesimais, ou seja, muito, muito pequenininhas, para fazer toda essa sinfonia, essa orquestração dos nossos pensamentos, modulando tudo ao nosso redor e também nos modificando, tanto no micro quanto no macro. Respiramos, ele continua depois da mensagem falando assim: respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Vocês lembram então o rádio e a antena, que nós projetamos e que nós estamos recebendo, como que qual frequência que nós estamos conectados. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Olha que legal, alicerce, a base. O nosso reflexo mental mora no alicerce da vida, ou seja, a gente é aquilo que a gente pensa, no final das contas, e a gente modifica a nossa vida ao redor justamente com os nossos reflexos mentais, aquilo que as nossas mentes estão colocando no universo e recebendo do universo de acordo com a questão vibratória de sintonia. No livro A Semente de Mostarda, também do Emmanuel, também psicografado pelo Chico Xavier, que é um livro bem pequenininho, bem interessante também, ele fala o seguinte: sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas e desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. É por isso que às vezes nós chegamos num lugar, ou vamos falar com uma pessoa, quase que tem um choque ali que você... Nossa, não gostei de falar com aquela pessoa, não sei, estava com uma energia estranha, ou o contrário. Nossa, mas que pessoa legal, já veio, a gente conversou, já ficou ali sintonizado. Essa é uma palavra que é muito utilizada também, né? E quando a gente pensa em questão vibratória, questão frequencial, sintonizados, ou seja, eles estão, e o Emmanuel está falando aqui justamente isso, que nós nos sintonizamos com os desencarnados e com os encarnados também. Com os dois lados, até porque nós aprendemos que nós não temos um espírito, nós somos o espírito. Nós temos um corpo, um veículo físico. E um desencarnado naquele momento não tem um veículo físico próprio, mas ainda é um espírito. Então é espírito sintonizando com o espírito, de uma forma muito simplificada. Os pensamentos, olha que legal, assemelham-se a tintas multicoloridas. A ação é o pincel que formará os quadros em que passarás a viver. Olha que legal que o Emmanuel nos traz aqui. Uma das coisas das várias coisas que o Emmanuel faz tão bem, uma delas eu gosto muito dessas analogias que ele faz, essa questão do pincel. Então, os pensamentos são essas tintas e a ação vai ser o pincel. E as tintas que nós estamos escolhendo como os nossos pensamentos, que são quase que infinitas, o tipo das tintas, vão ser utilizadas através do nosso pincel, através da nossa ação. Quando nós colocamos em prática aquilo que nós de fato pensamos, a nossa casa mental, como que ela se encontra. E no Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, nós temos algumas perguntas também sobre a questão da influenciação dos espíritos através do pensamento. Uma delas, aliás, duas delas aqui, a pergunta 457, ela fala o seguinte: os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E eles respondem assim: muitas vezes conhece aquilo que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Ou seja, aquilo que às vezes nós possamos até ter vergonha de nós mesmos, daquilo que a gente pensou, ainda bem que ninguém viu, ainda bem que ninguém descobriu. Não é bem por aí, pode ser que tenham visto sim, e as coisas que até a gente quer ocultar, se já veio no nosso campo mental, se nós já pensamos, já está lá.
Então, assim, justamente o que eu falei no começo, a ferramenta que nós temos o tempo todo e a responsabilidade que essa ferramenta traz, e nós podemos ver que nós nunca estamos sozinhos. E os espíritos conseguem também ver os nossos pensamentos. Inclusive, quanto mais elevado, mais fácil tem esse conhecimento daquilo que passa no nosso campo íntimo, que nós até muitas vezes queremos nem pensar, nem queremos esconder. E na pergunta 459, então, pergunta assim: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Essa é uma pergunta clássica que muitas palestras trazem pela importância e o peso que ela tem. Então, a primeira a gente vê, a 457, diz respeito mais a quê? Se eles podem ver, visualizar. Agora a pergunta é quase um follow-up question aqui, a 459. Eles podem então influir no nosso pensamento? Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Frequentemente são eles que pegam esses instrumentos que nós temos e direcionam, dirigem tanto para o bem quanto para o mal. Como nós vamos ver com processos obsessivos também. Então é interessante essa parte para a gente ficar ciente, para a gente ficar consciente da responsabilidade que nós temos com aquilo que nós estamos emitindo, como que está o nosso campo mental, a nossa frequência vibratória em certo momento, né? Em dado momento. E até eles perguntam, na 460, pergunta depois dessa, fala, mas como é que a gente sabe então o que é o meu, o que me foi sugerido? E eles falam geralmente aquela coisa que vem primeiro é a sua ideia, depois é meio que uma influência, mas é uma coisa muito rápida, é uma conexão muito rápida que às vezes fica até distorcida, a gente não tem esse conhecimento muitas vezes, esse discernimento de saber o que foi, porque quem nunca às vezes falou ou pensou alguma coisa que fala, nossa, mas como é que me veio isso? Que coisa assim, nunca pensei isso, como é que eu falei essa coisa? Como é que veio na minha cabeça? Justamente essa questão da frequência vibratória que nós temos que estar sempre alerta. E o nosso mestre, então, falou o quê? Vigiai e orai. Outras duas palavrinhas que conectam diretamente com a questão do pensamento e a responsabilidade que nós temos com o pensamento. Vigiai, o quê? Os pensamentos. E orai, que é uma emissão de quê? De pensamentos também. E nós vamos ver agora um pouco mais sobre esses dois componentes do vigiai e orai. Isso aqui estava no Evangelho de Lucas, essa parte que ele fala do vigiai e orai. No livro Ação e Reação, psicografado pelo Chico Xavier, do benfeitor André Luiz, inclusive esse é um livro A Vida no Mundo Espiritual, o Druso fala para ele o seguinte: cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que buscamos através do quê? Dos nossos pensamentos, através do nosso campo mental. Mas a gente ouve toda essa questão, vigiar, controla os pensamentos. A gente tem dificuldade em controlar os pensamentos. Eu até botei em itálico ali, controlar, a palavra controlar os pensamentos. É difícil, porque, primeiro, nosso grau evolutivo. Segundo, porque o ambiente, eu ia falar environment, o ambiente é uma coisa que é muito forte, ele exerce um poder ainda muito, muito forte com a gente, para com a gente. Então, nós temos essa dificuldade ainda de tentar controlar os pensamentos. E até para coisas inofensivas, querem ver? Eu não quero que ninguém pense no urso polar. Estão rindo porque eu falei para ninguém pensar. Ninguém pensou no urso polar, com o pelinho lá, como é que deve ser passar a mão naquele pelo branquinho. Ninguém pensou em urso polar. Para vocês verem, uma coisa tão inofensiva, um exemplo que saiu, que vocês não têm controle do que sai daqui, vocês ouviram a mente de vocês na hora já projetou um urso polar. Olha a velocidade que é. E olha como é interessante a gente estar justamente ajustado nessa questão frequencial, porque às vezes as coisas vão vindo e a gente tem que estar sempre vigilante para que os nossos pensamentos não deem abertura para uma influenciação, às vezes não muito feliz. Então, o que fazer, a pergunta ali, é justamente o vigiar. Mas a primeira coisa que nós temos que ter é essa noção de como que os nossos pensamentos são, sim, influenciáveis e como que eles também modulam e influenciam tudo ao nosso redor.
Sobre o campo mental, ainda no livro Ação e Reação, o Druze ele fala uma coisa muito interessante para André Luiz, quando ele vai explicar sobre o campo mental. Ele fala assim: imaginemos a mente como sendo um lago. Se as águas se acham pacíficas e límpidas, a luz do firmamento consegue refletir-se nele com segurança. Mas, quando as ondas móveis quebram nesse lago e o lodo vem à superfície, a luz não consegue se refletir da mesma forma. E é justamente isso. Então, às vezes, fica o questionamento: como que nós estamos com o nosso campo mental? Assim? Ou às vezes as coisas vão vindo e vem aquele lodo do fundo, como ele fala na mensagem, vem essa superfície e fica aquele caos mental e a gente acaba se desestabilizando, baixando a nossa frequência vibratória e ficando mais suscetível, lembra do rádio, que vai sintonizando em frequências diferentes. E a gente fica mais suscetível a influenciações que às vezes não vão nos trazer bem algum. Então o nosso campo mental, como ele falou, é como esse lago. E quando ele fala luz do firmamento, o Druso está fazendo uma analogia ao quê? A essa questão das influenciações positivas, aos pensamentos mais elevados, os pensamentos de amor, os pensamentos que vão nos engrandecer. Mas quando ele fala do lodo, e é legal que ele usa esses dois comentários, o lodo e as ondas móveis que quebram na superfície, que é o quê? Essa agitação, que às vezes nós estamos naquele rush, naquela agitação e tudo mais, e vem aquele lodo da superfície, que pode ser o quê? Pode ser memórias, pode ser coisas de vidas passadas, inclusive, que podem vir e nos desbalancear, nos desestabilizar no nosso campo mental, e a nossa mente não fica como aquele lago límpido e pacificado. No livro Pensamento e Vida, quando a gente pensa então em processos obsessivos, porque a gente já estabeleceu então que existe essa influenciação, que os espíritos desencarnados também conseguem nos influenciar e vice-versa. Então, como é que se dá essa questão dos processos obsessivos? Porque quando a gente baixa a vibração, quando às vezes nós nos encontramos com inimigos de outrora, quem sabe, e fica uma frequência mais baixa e coisas assim, que nós ainda estamos aprendendo a nos melhorar, como é que funciona essa questão? E a gente tem essa palavra que também é bastante falada sobre a questão da obsessão espiritual. No livro Pensamento e Vida, o Emmanuel fala o seguinte: a mente que se dirige a outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se. Então, essa comunicação mental, através do quê? De uma criação, como ele falou ali, de imagens. Se a mente visada sintoniza, de novo essa palavra, pessoal, sintoniza. Se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência. Fechar esse circuito, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro. E, de novo, esse livro é sensacional, ele até tem que ler 3 vezes, às vezes, para você, de fato, pegar o que está sendo passado. Mas a ideia principal é justamente essa questão da sintonia, que cria esse circuito, basicamente um circuito fechado. E fica esse processo obsessivo, que é o quê? É um processo bilateral. É um processo bilateral. Não existe obsessão unilateral. Porque você pode sair aqui e ter um espírito querendo te obsidiar. Se você não ficar na frequência dele, não vai fechar esse circuito. Mas quando a gente fica naquela frequência, nos momentos de fraqueza que nós ainda temos, fecha-se esse circuito. E aí a gente tem esses processos obsessivos, que podem ser muito curtos, quase não muito assim, danificadores, ou como podem durar séculos. Nós temos exemplos, eu vou dar mais para frente um exemplo, processo obsessivo de séculos, que fica nesse circuito fechado. Tem então essa questão, também no livro Ação e Reação, um pouquinho sobre a auto-obsessão.
É um circuito comigo mesmo, praticamente. É uma auto-obsessão, que é baseado justamente no poder da mente, nessa modificação do fluido cósmico, universal, e fica um processo basicamente fechado. Essa auto-obsessão é mais ou menos o quê? E aqui traz o livro Ação e Reação, Druso, explicando, fala o seguinte: a mente viciada por impressões ou vulcanizada pelo sofrimento pode perder temporariamente o governo da forma, permitindo que os tecidos do corpo perispíritico se perturbem. Tecidos do corpo perispíritico se perturbem. Quando nós estamos encarnados, mas os desencarnados não têm, o corpo deles é o perispírito, é um corpo perispíritico. E até nesse momento em que estão desencarnados, esse corpo se modifica através do quê? Do pensamento e da vontade, como nós já aprendemos. E, inclusive, ele vai dizer o seguinte: inteligências desencarnadas podem utilizar-se de quadros mentais, tal como o artista do lápis o faz para a imaginação de uma criança. Artista do lápis faz para a imaginação de uma criança. Olha que interessante. E que alerta que nós temos que ter justamente essa questão do pensamento, de estar sendo esse contribuído para alguém desenhar como um lápis. E aí alguém vai dizer, mas como que isso se aplica? No próprio livro Ação e Reação, nós temos... tem 2 casos nesse livro interessante. Um deles é o caso que que o André Luiz chega lá e eles descobrem que tem um espírito, né, um desencarnado, um homem desencarnado que está totalmente deformado. O rosto irreconhecível, os braços, enfim, bem gráfico, eu não vou nem descrever muito. Mas ele está completamente deformado. E o André Luiz começa naquele questionamento, mas como? Eles ficam dias e dando passe, fazendo tratamento e tudo. Dias, semanas, acho que até meses eles ficam lá, e aquele espírito naquela sofrência, totalmente deformado, como se tivesse passado assim, por um trilho de trem, enfim, né? E o André Luiz não consegue entender. Então o Druso vem e explica para ele, à medida que eles vão fazendo tratamento, que ele vai retomando a forma, eles vão descobrindo que depois eles descobrem um pouco da história desse senhor, que, olha só, ele, quando encarnado, fez um mal muito grande para os seus irmãos encarnados, seus irmãos de sangue, e ocasionou na morte daqueles irmãos. Então, quando os irmãos desencarnaram, obsidiaram ele. Quando ele desencarnou, ele foi obsidiado, desencarnado pelos irmãos, castigado, maltratado, torturado, a ponto de que depois que os irmãos já tinham sido encaminhados, ele ainda ficou anos naquela forma. Ele mesmo virou um processo praticamente auto-obsessivo, em que através dos pensamentos dele, que ainda estavam muito enraizados na culpa, na dor, na tristeza, ele ficou totalmente modificado. Modificou seu corpo perispiritual para ficar naquele ponto. Vejam só o tamanho da potencialidade dessa ferramenta que nós temos, que é o pensamento. E muitas vezes como essas coisas persistem até sem ter influência externa, porque a influência externa dos irmãos não tinha mais, mas persistiu justamente pela questão dele continuar naquela frequência vibratória em que ele se manteve daquele jeito, com o corpo dele deformado daquele jeito. E um outro exemplo aqui da questão do artista do lápis, ele fala quando tem uma senhora, que eles conseguem ver o quadro mental dessa senhora, e ela fica só pensando no Belfegor, que é um tipo um demônio da Idade Média, que tá sentado numa cadeira, tem um chifre, assim, uma coisa bem feia, bem esdrúxula, e ela fica só projetando aquilo na memória dela, no campo mental dela. E o André Luiz fala, mas o que está acontecendo? E aí eles vão e descobrem o quê? Que tem um espírito obsessor que sabe que ela era uma senhora muito supersticiosa e acreditava muito nessas coisas, e a mente dela ficava projetando aquilo, e o obsessor usou aquilo para causar pânico e medo nela, a própria coisa que ela projetava, por causa dessa questão frequencial. Então isso aí para a gente ver também, não vou me estender muito, mas o livro Dramas e Obsessão, capítulo 8, da Ivone Pereira, tem isso aí também. Tem uma questão de 400 anos de obsessão, 400 anos de obsessão de uma família, não vou dar spoiler, uma família
de judeus que foi na Inquisição em 1600 e pouco, ficaram 400 anos obsidiando uma outra família, inclusive levando ao suicídio através da obsessão e da frequência vibratória. Dramas da obsessão. E o inferno? E o umbral? A gente, muito utilizada a palavra inferno. O umbral é o quê? É formado do quê? É mantido pelo quê? Nas zonas infernais, propriamente ditas, apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente com o louco propósito de ludibriar o próprio Deus. E essa aqui é uma foto do livro, do filme do Nosso Lar, com o André Luiz. Não vou dar spoiler, mas o André Luiz acorda, vamos dizer, num umbral, numa parte não muito legal, e vai vendo tudo isso aí. Quem quiser também, na Ivone, o Memórias de um Suicida, sensacional livro, forte também, e mostra muito essa questão das regiões umbralinas, que são o quê? Essa questão da frequência, que a mente ainda naquela frequência vai lá e se aprisiona lá muitas vezes, por muito tempo, porque ela fica naquele campo mental e fica com a produção do próprio campo mental alimentando todo aquele lodo, toda aquela cena de raios, de pássaros, de urubus e tudo mais, aquela coisa horrível. Tudo alimentado pela mente. E a dor? O que tem a ver o pensamento com a dor, será? No livro Entre a Terra e o Céu, que eu uso dizer é o meu livro favorito da série do André Luiz, pelos personagens, quem quiser ver sobre reencarnação e como que a gente vem em formas diferentes, mas às vezes com aquele mesmo ciclo para se equilibrar, ajustar, entre a Terra e o Céu, é o livro que eu recomendo. A dor é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos a atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Então ele fala aqui que a dor é o grande e abençoado remédio. Como remédio, às vezes é bem amarga. A dor. A dor, depois do poder de Deus, olha só, é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino, a nosso respeito, e de cuja execução não poderemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Lembra no slide anterior, que fala de tentar ludibriar o próprio Deus? Fugir dessas dos nossos deveres, das coisas que nós muitas vezes vamos reencarnar, planejamos e chegamos aqui, desviamos para um outro caminho. Um caminho às vezes mais fácil, um caminho às vezes de tentações que vem de vidas anteriores, e vem às vezes a dor e faz o quê? Pum! Coloca a gente na rota certa. Direciona quase que como que guinando ali o volante para um lado para ficar na rota certa. E a dor é justamente isso. E ela modifica também a questão dos pensamentos. Nos domínios da mediunidade, que é também da série do André Luiz, psicografado pelo Chico, nós temos também a questão da doença e das dores, falando o seguinte: a doença, como resultante do desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito, alimentada pelos pensamentos que a geraram, quando esses pensamentos persistem depois da morte do corpo físico, que é exatamente o exemplo que eu dei daquele senhor que estava completamente deformado. Continuou essa doença e as dores que ele estava sendo afligido, que estavam afligindo ele, por conta justamente dos pensamentos. Depois da morte no corpo físico, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal. Memórias de um Suicida da Ivone, a gente vê justamente como eles têm um choque em ver que a vida continua e que as coisas que eles estavam pensando e construindo antes do desencarne prosseguiram com eles, não ficou para trás. Os pensamentos também. O pensamento, então, espalha as nossas próprias emanações em toda parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente, assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico. Olha que legal. Essa parte que fala justamente, fazendo uma analogia, como que nós deixamos um rastro através dos nossos pensamentos. Como ele fala aqui, como o animal deixa um rastro, deixa o odor no rastro por onde ele passa. E nesse mesmo contexto, nós temos dois exemplos no mesmo livro, nos domínios da mediunidade. Um deles é sobre um relógio que o Druso,
Uau, os outros. Um dos instrutores do Esquecido, André Luiz, ele vai justamente falar sobre essa questão do relógio, que tinha uma família que era muito apegada a um relógio. E ela desencarnou, ela ficou um tempão, já tinha desencarnado há um tempão, mas toda vez que alguém, né, tocava no relógio, uma pessoa com mediunidade se conectava àquela família, porque ali ficou impregnado, vamos dizer, esse odor, esse rastro, que a gente viu ali que ele falou antes, naquele material, naquele objeto. Então agora a gente está falando do pensamento deixando o rastro, que pode ser acessado também. E do lado é um espelho, que também ali no mesmo ínterim eles comentam sobre essa questão do espelho, que tinha uma moça em 1791, veio um rapaz da França, eles se apaixonaram no Brasil, e ele prometeu casar com ela, deu um espelho de presente para ela, falou, vou ter que viajar para a França de volta, mas vou voltar aqui, vou casar com você, tá aqui o espelho, e para você se lembrar de mim. Ele foi, voltou para a França, não voltou mais para ela, e ficou por lá, achou uma outra esposa lá, uma outra mulher lá, e aquela pessoa ficou tão apegada ao espelho, que ela desencarnada, o André Luiz fala que ela ficava perto do espelho, quem chegava perto do espelho, ela já queria que a pessoa não chegasse perto, já tinha essa conexão mental durante quantos anos, séculos, que ela ficou focada naquela questão do espelho, e o rastro dela ficou impregnado naquele espelho. De novo, nos domínios da mediunidade, para quem quiser ler mais sobre isso aí. E a questão da oração, então a gente falou do vigiai, que agora foi muito essa questão do vigiai, a frequência vibratória, vigiai o pensamento e a oração. Nós falamos então de vibrar, orar, fazer uma prece, pensar, isso tudo são quase como que sinônimos, né, no ponto de vista da manipulação do pensamento. A prece então, pessoal, a questão do orar, impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Essas imagens ascendem nas esferas superiores, tocando as inteligências que nos rodeiam, e recebemos a resposta do plano divino. Ou seja, com a prece, com a oração, por esse poder plasticizante do pensamento, essas preces elas chegam aos planos superiores quando vêm do coração. E não é por palavras bonitas e nem por quantidade. É pela intenção por trás das palavras que a prece vai e chega. E no livro, como eu falei, meu favorito, Entre a Terra e o Céu, nós aprendemos sobre a prece refratada. Olha que legal. Como a espiritualidade nunca nos deixa sozinhos e desamparados. A menina estava orando para sua mãe, porque a madrasta não estava bem, enfim, tinha toda uma situação familiar ali. Ela estava orando para a mãe, porque a mãe já tinha desencarnado, a mãe biológica dela, orando muito fervorosamente. Essa menina estava orando para a mãe. Só que ela não sabia que a mãe estava numa frequência vibratória tão baixa, a mãe estava obsidiando a madrasta. Então a prece dela, achando que a mãe já estava lá, leva foto, achando que a mãe já era um espírito já elevado, vinha ajudar ela, a mãe ainda estava presa num processo obsessivo com a madrasta. Mas e a prece da menina? E o pensamento dela se elevou? O que acontece? Acontece o que eles chamam de prece refratada. Chegou sim a prece dela aos amigos espirituais benfeitores que desceram e conseguiram mandar ajuda para aquela menina, independente que a ajuda não veio diretamente da mãe naquele momento, mas veio ajuda. Então não existe prece feita do coração que não é atendida. É que às vezes a gente quer que seja o nosso tempo, da nossa forma, e a gente não entende que é tudo, como a Suzana falou aqui semana passada, no tempo de Deus. Então vejam, até a prece, mesmo que não chegue na pessoa que a gente está pensando, vai chegar em alguém e nós vamos receber ajuda sim. A palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente é um incessante gerador de força por intermédio dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. De novo, fica quase uma questão mais questão de física, que ele fala de positivo e negativo. Eu sou psicólogo, não sou físico, mas dá para entender o que ele está querendo dizer aqui com essa questão da natureza dinâmica, essa descarga que tem, de novo, trazendo para nós, desmistificando essa questão do pensamento como algo muito subjetivo e trazendo para uma parte extremamente objetiva do pensamento como ferramenta e como instrumento. Na mente reside o comando, que foi uma coisa, está entre a terra e o céu, mas foi uma coisa que nós já vimos lá no comecinho do Pensamento e Vida, que ele fala que a mente coordena a oficina, né?
Na mente reside o comando. A consciência traça o destino, o corpo reflete a alma. Toda agregação de matéria obedece a impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. Olha só que importância. Fabricam as formas que nos utilizamos na vida. São o quê? Os nossos pensamentos. No Vinha de Luz, a mensagem O Verbo é Criador fala o seguinte: o que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sobre a nossa responsabilidade. E a palavra responsabilidade, porque para sair da boca passou pelo pensamento, e é de nossa responsabilidade. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos criando, com a maledicência, com coisas que às vezes não são construtivas, que saem pela nossa boca, mas antes elas passaram pelo nosso campo mental. E trouxe até aqui uma fala do nosso querido mestre, que fala: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Está em Mateus. Pensar, então, pessoal, a gente aprende que é criar. Todas as obras humanas constituem o pensamento das criaturas. Isso está no livro Pão Nosso, na mensagem número 15, intitulada Pensamentos. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. Não é verdade? E a realidade dessa criação, então, não pode exteriorizar-se de súbito. Mas o objeto formado, aliás, pode não exteriorizar-se de súbito. Mas o objeto formado aqui, pelo poder mental, vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extensão. Ou seja, aquilo que nós criamos na nossa mente, vive no nosso, mesmo que a gente não exteriorize, como ele fala de súbito, fica vivendo na nossa mente, vai sendo alimentado por aquilo que a gente resolve dar. Então vamos pensar nas coisas que nós estamos alimentando não tão boas e nas coisas que são boas também, que nós vamos alimentando. E todas as obras humanas constituem o pensamento da criatura. É justamente isso. Pense em todas as obras humanas, pode ser literária, de arquitetura, de, sei lá, música. Todas elas passaram pelo pensamento e foram exteriorizadas. Então nós temos a responsabilidade com a questão do pensamento, porque o Pão Nosso nos fala que o nosso espírito residirá onde projetarmos os nossos pensamentos. Porque o pensamento, como nós já estamos vendo, é energia radiante. Nós não somos somente rádios que iramos a frequência e pegamos frequências dos outros, mas estamos emitindo frequências o tempo todo através dessa energia radiante. Pensamento aqui do ação e reação, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Emitido por nós, volta invariavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver em sua onda de forma criadoras que se fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Por isso que a primeira imagem que eu tive na palestra aqui hoje foi daquelas bolinhas que vão fazendo assim. Que é justamente isso. Nós criamos e recebemos com base também naquilo que nós criamos. Adquirimos esse instrumento, olha a palavra instrumento, de imensa responsabilidade através da nossa evolução. Nós temos já esse instrumento. Todos nós aqui possuímos esse instrumento. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda capacidade, renúncia e dominação de si mesmo. E qualquer pessoa aqui, eu acho que pode entender que essa frase tem muita verdade. Como é difícil renovar os pensamentos. A prática do bem simples e infatigável pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio segundo a lei do auxílio. Isso aqui está, na verdade, no pensamento e vida. Então, justamente essa questão de modificar a rota, porque nós vemos que o pensamento, ele modifica não só a questão mais macro, mas a questão até celular, a questão até da parte biológica. Nós vemos que o pensamento consegue ter esse poder de modificação. E, se caminhando aqui para o final da exposição de hoje, eu gosto de trazer coisas que nós podemos praticar, que é uma coisa que eu amo do Espiritismo, é a aplicabilidade dos conhecimentos. Então eu trouxe aqui 2 coisas que a gente pode fazer para que a gente consiga aplicar. Primeiro é o que? O vigiai. Então, utilizando aquelas 2 palavrinhas lá, proferidas pelo nosso mestre, do vigiai e do orai. O vigiai, como é que a gente pode vigiar o pensamento? Eu dei o exemplo do urso polar para mostrar como é difícil a gente vigiar os pensamentos,
até com coisas que não têm muita importância. Imagina as que tem pra gente. É difícil a gente, às vezes, ficar sintonizado. Como é que a gente pode, então, vigiar? A gente pode começar de uma forma muito, muito simples. Pega um livro, eu sou o doido do livro, desculpa. Pega um livro, 10 minutinhos, na semana. Uma leitura edificante. Pega um livro, abre, mentaliza e lê aquilo lá. Naqueles 10 minutos daquela leitura edificante, imagina as projeções mentais que vão estar na sua mente. Como é que vai estar o campo mental? Se acerenando muito mais do que aquela foto do lodo que a gente viu. Então, uma forma muito simples de começar o vigiar, e muito aplicada, é lendo um livro. Livro bom, livro edificante, para que a gente crie imagens mentais boas. E o orai? O orai, então, eu convido pelo menos uma vez nessa semana para cada um aqui fazer uma prece, uma oração para uma pessoa que está em sofrimento, ou uma pessoa que você conhece, ou uma pessoa que você não conhece. E fazer uma prece de coração mesmo para essa pessoa, para que aquele pensamento, como a gente já sabe, que tem essa força atuante, possa atuar e auxiliar alguém que precisa muito da ajuda às vezes. Lembrando a questão também da prece refratada, que nothing goes to waste, nada vai ser jogado fora. Porque nós aprendemos então, como eu botei o Homem-Aranha ali de penduradinho, que apesar de eu ter trazido a questão da responsabilidade por causa do Homem-Aranha, com todos os poderes dele, nós temos um poder de uma ferramenta que é muito melhor do que a da teia, que é o quê? Um pensamento que se propaga, que não tem barreira, que a gente pode se conectar com desencarnados, com encarnado, com tudo, e a velocidade supera a da luz. Por mim, esse é um poder muito mais importante do que o de jogar a teia. Então, a gente tem esse instrumento, nós temos esse poder, vamos utilizá-lo então. E eu trouxe a questão do vigiar e do orar, para que a gente possa então colocar em prática aquilo que a gente aprendeu hoje, de uma forma tranquila, de uma forma gradual, para sempre nos melhorarmos cada vez mais. Essa foto ganhou o prêmio de melhor foto da NASA de 2019, e eu coloquei uma imagem do Emmanuel ali, que a mente é o espelho da vida em toda parte. Olha que frase linda, e como essa frase é interessante. E com isso, então, muito obrigado a todos vocês. Eu desejo uma semana iluminada para todos nós, e que assim seja.